Fala galera, a aula de hoje é sobre situações que envolvem frações. Então nessa aula a gente vai ver algumas situações para a gente interpretar e resolver, claro, utilizando frações. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, aqui a gente vai ver, como o título que a gente tem aqui, situações que envolvem frações, a gente vai ver a primeira situação. O que diz a primeira situação? Joana dividiu uma fita em 7 partes de tamanhos iguais e bordou uma flor em 5 dessas partes. Tá? Então, aqui eu fiz a representação do que seria essa fita aqui, com as 5 flores e 2 que ali não foram preenchidas, ela não bordou, né? O que a gente vai verificar aqui, olha? As partes que têm flores, a gente vai representar isso na forma de frações, as partes que não têm flores e o que seria a representação de toda a fita. Então, olha só, partes com flores. Então, só para a gente lembrar, quando a gente vai montar a fração, a parte de baixo da fração, que é o denominador, indica em quantas partes aquele objeto foi dividido, nesse caso a fita. A fita aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Isso representa o denominador, o número de baixo. E o numerador é o que eu estou considerando, que é a parte com flores. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 sétimos, então. De um total de 7 partes, 5 delas têm flores. E o que seria, então, a fração da parte que não tem flores, a parte sem flores, não tem flores? De novo, mesma coisa, a fita continua dividida em 7 partes, então o número de baixo é 7, ok? É o denominador. E o que não tem flores são 2 partes, então tenho 2 sétimos aqui. Uma outra forma da gente interpretar também isso é observar que cada parte dessa representa 1 sétimo. Por que cada parte dessa representa 1 sétimo? Porque se eu for observar, está dividido em 7 partes, eu estou considerando só essa, cada parte dessa vai representar 1 sétimo, tá? É uma outra forma da gente analisar o mesmo desenho. Mas no final das contas, se você contar quantas partes você está considerando e em quantas partes está dividido, você consegue montar as duas frações, tá? E aí no final a gente tem aí qual seria a fração que representaria toda a fita. Toda a fita, a gente vai observar que ela está dividida em 7 partes, tá? E eu tenho, estou considerando toda a fita, então estou considerando todas as 7 partes. Isso quer dizer que a fita está dividida em 7 partes, eu estou considerando ela toda. Isso vai representar toda a fita, tá? E aí a gente pode fazer isso só fazendo a contagem ou observando o seguinte, que toda a fita seria a soma de 5 sétimos com 2 sétimos. Como ficaria essa soma? Ficaria assim, então, 5 sétimos mais 2 sétimos. O que acontece, então, na soma de frações que a gente vai aproveitar para verificar agora? Para que a gente chegue nesse resultado aqui, que é o que a gente tem, que é 7 sétimos, observa que o que acontece na soma de frações com denominadores iguais, a gente só conserva esse denominador, que é o 7, e faz a soma dos numeradores. 5 mais 2, 7. Observa que a gente chega exatamente no mesmo resultado do que se a gente só fizer a contagem. Uma outra forma ainda de representar isso, eu preciso lembrar que uma fração ela representa também uma divisão. Então eu poderia utilizar uma representação da seguinte forma. 7 sétimos seria 7 dividido para 7, que dá 1. Isso seria o quê? O equivalente a uma fita, que é o que a gente tem aqui justamente na situação que a gente está analisando. Então, são formas diferentes da gente analisar as informações que a gente tem dentro de uma situação. Aí, claro, uma situação dessa ela pode aparecer em vários tipos de questões, e aí é justamente a interpretação desse tipo de situações que vão te ajudar a resolver questões com frações. Quer ver? Vamos para a segunda situação. Situação 2. Gustavo dividiu uma folha de papel em 6 partes de tamanhos iguais. A gente vai ver a representação do que seria 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 partes. Tá? O que eu preciso lembrar aqui? Se ele dividiu em 6 partes aqui, eu já sei que o denominador da fração vai ser 6. Nem olhei ainda para o que vai ser o numerador. Agora, se eu quero verificar uma parte, seria uma parte dessa daqui, que é o que eu estou considerando aqui. Então, seria 1 sexto. Tá? Lembrando que isso aqui é uma referência ao quê? Que cada parte dessa vai representar 1 sexto. Então, aqui é 1 sexto. Aqui é 1 sexto, aqui é 1 sexto, cada partezinha dessa é 1 sexto. Se você precisar trabalhar alguma interpretação, alguma informação que envolve só um pedaço desse, é 1 sexto. Agora, o que vai acontecer? Se eu estiver trabalhando com 2 partes aqui, 2 partes seria eu observar que está dividido em 6 partes, então o denominador é 6. 2 partes seria eu contar 2 pedaços desse só. Seria 2 sextos, o equivalente a eu somar 1 sexto mais 1 sexto, que daria 2 sextos. Observe o seguinte, se eu estiver somando esses dois, o denominador a gente repete,
soma os numeradores, 1 mais 1, 2. É a mesma coisa do que se eu só contar quantas partes eu estou considerando, tá? Olha só, 3 partes. 3 partes aqui, eu estou considerando agora mais uma parte que seria a terceira parte. Observa que eu vou ter 1, 2, 3, é o número de cima, 6 é o número de baixo, porque em quantas partes está dividido, ok? Ou seria a observação de eu ver o seguinte, se eu estou somando esses 3, ó, 6 é o denominador, a gente conserva esse denominador, faz a soma dos numeradores, ó, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, eu encontrarei o mesmo 3 sextos aqui. Se eu for considerar 4 partes, eu preciso trabalhar com 4 partes, eu vou ter mais essa outra parte bem aqui, então eu teria, olha, 1, 2, 3, 4, no numerador fica 4. E o denominador continua sendo 6 porque a figura foi dividida em 6 partes. De novo, equivalente a eu pegar o quê? Observar a soma desses 4 aqui, 1 sextos que eu tenho, que aí iria acontecer o quê? Ó? O 6 iria permanecer embaixo, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Seria 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, 4 seria o número de cima. Observa que o número de baixo, o denominador, ele serve especificamente para a gente identificar em quantas partes foi dividida. Se eu não modifiquei a quantidade de partes no qual ele foi dividido, não tem por que o denominador ser outro valor. Tá? Tanto que a gente vai ver agora 5 partes. 5 partes é como se eu fosse somar mais esse aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vai ser o numerador. O denominador continua sendo 6 porque a figura está dividida em 6 partes. Equivalente a eu fazer o quê? Somar essas 5 frações. Que aí eu teria 6 no denominador, conserva o denominador, faz a soma dos numeradores. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Por isso, a resposta seria 5 sextos, tá? E por último, 6 partes. Como seria 6 partes? Eu estaria considerando, inclusive, a última parte aqui. Então, é um total de 6 que eu estou considerando. De quantos que existem? De 6 que existem, tá? Então, se eu estou considerando as 6 partes, é como se eu estivesse considerando a folha inteira. E eu consigo representar isso justamente aqui, ó. Porque, lembra que a fração é uma divisão? 6 dividido por 6, o resultado é 1. Isso representaria o quê? Uma folha completa, tá? Aqui a gente tem a interpretação da segunda situação, beleza? Então, agora a gente vai para a terceira situação. Então, vamos lá, continuando então. Olha só, situação 3. A bandeira da Bélgica está dividida em 3 partes iguais e cada parte apresenta uma cor diferente. Observa que não tem uma pergunta aqui, porque a gente vai fazer uma análise dessa situação para a gente extrair algumas informações. Então, só para a gente lembrar, tá? A bandeira da Bélgica, as cores aqui são preto, amarelo e vermelho. O que a gente vai verificar aqui? Qual é a fração que representa uma cor, 2 cores ou 3 cores? Então, observa o seguinte, que se a bandeira está dividida em 3 partes iguais aqui, né? Considera que o desenho está dividido em 3 partes iguais, quer dizer então que o denominador que vai representar uma das partes vai ser o denominador 3, tá? Ah, mas é uma das partes. Calma, porque se eu estou considerando uma das partes, o que eu estou considerando vem no numerador. Então, é 1/3 aqui. Lembra que o numerador é o que eu estou considerando, o denominador é em quantas partes está dividido. Então, a figura está dividida em 3 partes, por isso que o denominador é 3. Então, a representação de uma cor quer dizer que uma cor dessa ó, é 1/3, tá? O que seriam 2 cores? É eu ter aqui a figura dividida em 3 partes, esse é o denominador. 2 partes seriam 2 de um total de 3 partes, tá? Isso seriam 2 cores da bandeira que a gente teria aí. Isso é o equivalente a dizer o quê? Que aqui também é 1/3, já que é uma parte de 3, aqui também é uma parte de 3. Então, só para a gente entender, seria o equivalente 2 cores, aí eu fazer o seguinte, soma das 2 frações, que aí conserva o denominador, soma os 2 numeradores aqui, ó, 1 mais 1, 2, era assim que a gente iria encontrar também, uma outra forma de a gente encontrar esses 2/3. E as 3 cores, que inclusive é a bandeira completa, né? A bandeira está dividida em 3 partes, e eu estou considerando as 3 cores, então são 3 de 3, tá? Seria a mesma coisa que eu pegasse e fizesse a soma das 3 frações, ó, que aí manteria o denominador, que é 3, e somaria os numeradores, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Que inclusive, se eu for representar isso daqui de uma outra forma, seria observar o seguinte, que se a gente vê ó, 3 dividido para 3, o resultado é 1. Isso representa o quê? Uma bandeira completa. Isso seria o resultado de uma bandeira completa, que eu estaria considerando as 3 cores, das 3 cores que a bandeira tem. Beleza? Situação 4.
Priscila e sua irmã dividiram um bolo em 8 pedaços iguais. Cada uma comeu um pedaço e sobraram 6 pedaços. Então a gente vai ver aqui as frações que vão representar algumas situações. Olha só, a fração que representa a fatia de bolo que uma só comeu. Observa que se o bolo está dividido em 8 partes, já coloca logo o denominador lá que é 8, tá? A parte de baixo é 8. Se foi o que uma só das irmãs comeram, uma só comeu uma fatia. Então se ela só comeu uma fatia, ela comeu 1/8 do bolo, tá? E se eu for considerar o que as duas irmãs comeram aqui? Se a gente for ver, ó, elas comeram, as duas juntas, claro, comeram 2 pedaços. Considerando de novo, o bolo continua dividido em 8 partes, mas foram comidos 2 pedaços, então foram comidos 2 de um total de 8 pedaços. Então elas comeram 2/8 do bolo. E o que sobrou? A gente vai ver aqui os pedaços que sobraram, né? Se a gente for observar, o bolo continua dividido em 8 partes. Então, coloco o denominador 8. E se a gente for contar só as partes que sobraram, é só a gente conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 pedaços do total de 8. Então, sobraram o quê? 6/8 aqui do bolo. Então, aqui uma análise da situação 4, que seria um bolo aqui repartido. Beleza? Vamos para o próximo. Situação 5. A estante a seguir é de uma loja. Observe que em cada nicho, 5 de cada 13 caixas são pretas. Então aqui, olha, a gente tem os nichos, né, que são os retângulos maiores, e eu tenho as caixas aqui menores dentro de cada nicho. Observe o seguinte, aqui nesse primeiro nicho, que é esse quadrado que vem daqui para cá, são 13 caixas. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui a quantidade que eu tenho está dividida em 13 partes. Vou até escrever aqui em cima. O denominador, então, é 13. Tá? Se eu for considerar a quantidade de caixas pretas que eu tenho aqui, ó, 5 das 13 são pretas. Né? Quantidade de caixas pretas, eu vou ter, então, um total de 5 de cada uma das 13. Então, 5 13avos são de caixas pretas aqui que a gente vai ter. Tá? Se a gente for observar aqui, olha só. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho aqui o nicho, tá? 13 caixas aqui, 5 delas são pretas. Então, a representação 5 de 13. A gente está representando as caixas pretas aqui. Então, 5 de 13. A mesma coisa acontece no último. 5 de 13 caixas são caixas pretas, tá? Agora, se eu quiser representar o total de caixas pretas que a gente tem juntando os 3 nichos. Cuidado. Ah, professor, a gente vai somar? Não, a gente não vai somar. Por que a gente não vai somar? Porque se a gente observar, a quantidade de caixas não vai ser só 13, porque se eu estiver somando todos os 3 nichos aqui, eu já vou ter aumentado a quantidade de caixas. Se aqui tem 13, aqui tem 13, aqui tem 13, então o que eu vou ter no final das contas de quantidade de caixas? Tudo não está dividido em 13 caixas. São 13 mais 13, 26, mais 13, 39. São 39 caixas que eu tenho agora, tá? Cuidado com isso, porque isso daqui que eu acabei de fazer não é uma soma de frações, tá? Com denominadores iguais. Vou já mostrar para vocês qual é a conta que leva a esse cálculo aqui. E aí o que eu vou ter em cima? Sim, aí as pretas que eu vou ter aqui, ó, 5, 10, 15. 15. Então isso daqui representaria o total de caixas pretas, considerando todos os nichos. Como que a gente chega nisso daqui? Observa que a fração que eu tinha era 5 13avos, ok? O que foi feito aqui? Foi amplificada a fração. Resumindo, o que isso quer dizer, né? Que a gente aumentou tanto a quantidade de caixas, porque eu estou aqui a quantidade total de caixas, por isso que eu vou ter um valor diferente para o denominador, e a gente aumentou a quantidade de caixas que são pretas também, que aí vai alterar o numerador. Seria equivalente a fazer o quê? A amplificação da fração. Eu multipliquei por 3 a quantidade de caixas pretas e a quantidade total de caixas que a gente tinha. Então, seria o equivalente a fazer a amplificação da fração e não a soma das frações, ok? Então, por isso que a gente está vendo as situações aqui, para você ver que sempre você precisa analisar a situação que você tem para ver que operação você está fazendo, tá? Então, olha só o que ficaria aqui. Ficaria 5 vezes 3, 15, e 13 vezes 3, 39, que a gente chegaria o quê, ó? No mesmo resultado do que se eu estiver só contando isso daqui. Isso daqui é uma parte que a gente estuda também no assunto de frações, que são amplificações de frações, e analisando a situação, a gente pode ter uma situação de amplificação de frações, que é algo que você também precisa saber, tá? Assim como a gente viu de adição de frações, a amplificação também é uma situação que a gente precisa analisar, beleza? Vamos para o próximo agora. Situação 6.
Mariana tem 3 barras de chocolate e quer dividir igualmente entre 5 amigos. Eu vou considerar aqui que ela vai ter o amigo A, B, C, D e E. São os 5 amigos que ela tem aqui. Observe o seguinte, eu tenho aqui as 3 barras, digamos que elas estejam partidas aqui em partes iguais, tá? O que vai acontecer? Se ela tem as 3 barras para dividir para os 5 amigos, o que ela podia fazer? Pegar a primeira barra, quebrar em 5 pedaços. Aí, aqui ela daria um pedaço para o amigo A, para o B, para o C, para o D e para o E. Então, cada um vai ter o seu pedaço da primeira barra. Aí vai para a segunda barra, vai fazer a mesma coisa. Divide em 5 partes, dá um pedacinho para o A, outro para o B, para o C, para o D e para o E. Aí faz a mesma coisa com a última barra. Um pedacinho para o A, um para o B, um para o C, um para o D e outro para o E. Aqui a gente já sabe quantas barrinhas cada um vai ter, ok? Mais um detalhe, o que a gente tem que observar aqui? Para eu saber qual é a fração que vai representar a quantidade que cada um dos amigos dela vai ter, a gente precisa observar o seguinte. Uma barrinha dessa foi dividida em quantas partes? Foi dividida em 5 partes, ok? Se eu for considerar só um pedacinho desse aqui, ó, que foi dividido em 5 partes, o denominador é 5. Se eu estiver considerando só um dos 5, aqui é 1/5. Ó. Então quer dizer então que, por exemplo, o amigo A, ele vai receber aqui, ó, 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Ou seja, ele vai receber de um total de divisões em 5 partes iguais, que é 1/5, ele vai receber o quê? 3 pedaços. Estou considerando 3 pedaços de um total de divisão em 5 partes iguais, tá? Então ele está recebendo aqui, ó, 3/5. Esse daqui seria o equivalente a eu somar a fração, que aí eu estaria somando 1/5, deixa eu até colocar aqui, ó, 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Que aí, ó, a gente conserva o 5 lá embaixo, faz 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, esse aqui vai receber 3/5. E observa que a mesma coisa acontece para o amigo B. Vai ser 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Vai acontecer para todos. Então, cada um vai receber o quê? 3/5. Tá? Aqui, 3/5 e 3/5. Cada um recebeu 3/5 porque a gente está vendo que eles estão recebendo partes iguais aqui do total que a gente tem. Mas aí, se alguém me pergunta, professor, mas isso aqui não é uma amplificação também da fração? Não, porque o que a gente está fazendo? A gente não está alterando a quantidade de partes na qual foi dividida. Aqui eu estou considerando em quantas partes foi dividido. Na anterior, eu estava considerando o total de objetos ali, que no caso eram as caixas que a gente tinha, que ele aumentou a quantidade de caixas que tinha no total, tá? Então aqui eu estou considerando as partes que cada um vai ter, no caso aqui do chocolate. Então, observa, tanto é que cada um vai receber o quê? 3 pedacinhos de um chocolate que foi dividido em 5 partes. Vai ser basicamente isso. É como se a pessoa pegasse aqui esses 3 pedaços, juntasse de novo, seria 3 pedacinhos de um chocolate que foi dividido em 5 partes. Então, desse jeito aqui, eu tenho uma outra situação de interpretação da utilização de frações. Por isso que a gente viu aqui as 6 situações para a gente poder verificar em cada situação como é que essas frações vão se comportar, como é que a gente pode utilizar elas. Essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!